Juliana, bem-vinda. Olá, Rodrigo. Fábio, bem-vindo. Fábio, eu quero reproduzir aqui uma fala do governador Eduardo Leite, abre aspas. Os modelos matemáticos previram as chuvas, mas não previram o volume, de cerca de 300 milímetros. Esta fala foi de setembro do ano passado, quando a passagem de um ciclone causou cerca de 40 mortes no estado. 2 meses antes, já tinha tido um outro fenômeno com 16 mortes. Eu quero recorrer ao nosso colega aqui de bancada, o Leonardo Sakamoto, que escreveu: governos têm ignorado em seus planejamentos os estudos que mostram que a alteração do clima já afetou o nosso regime pluviométrico. Não existe mais o choveu mais que a média histórica, porque a média histórica não serve mais. O que o Leonardo falou é absolutamente correto. Quer dizer, nós estamos diante de impactos das mudanças climáticas. Quer dizer, estudos há 20 anos têm demonstrado que o grande impacto da mudança do clima, do aquecimento global, é no ciclo hidrológico. Chuvas mais intensas em espaço de tempo muito curto. O que eu acho de dramático, quer dizer, primeiro, obviamente, manifestar solidariedade ao Rio Grande do Sul, ao governador, a todos, é que eu acho que não caiu a ficha dos governantes em relação à mudança do clima no Brasil. Quer dizer, o despreparo, na minha opinião, a falta de capacidade de previsão e mesmo estratégias de adaptação, como o Carlos Nobre falou. Quer dizer, nós temos que rever tudo isso. O pior de tudo é que, ainda que a mudança do clima esteja em curso, existe negacionista, como tem gente que nega a chegada do homem à Lua, eu acho que a sociedade brasileira tem que entender que daqui para diante existe o que a gente chama de novo normal, desastres naturais. Mas o paradoxo em toda essa história é que, ainda que isso esteja ocorrendo, nós estamos assistindo, por exemplo, no Congresso Nacional, tentativas de diminuir áreas de preservação permanente. O que é a área de preservação permanente? A área de preservação permanente, na horizontal dos rios, ela é muito importante exatamente para segurar o volume de água. Está certo que, nesse caso do Guaíba, está muito acima do previsível. Quer dizer, o Brasil, nós estamos assistindo isso. Tem mudança do clima, governantes despreparados para isso. O setor empresarial também, na minha opinião, resiste muito. E os políticos, de maneira geral, quer dizer, totalmente contra as evidências. E falta muita infraestrutura, né? A gente percebe que a gente está falando de um caso agora, mas que a gente poderia utilizar essa mesma narrativa para outros eventos que já aconteceram, como você mencionou e o Fábio também mencionou. A gente teve recentemente lá, não tem um ano, uma catástrofe também, né? Aquele ciclone extratropical, que inclusive fez um estrago em extensão até um pouco maior, pegando também Santa Catarina, fazendo todo um estrago ali perto de Itajaí. Então, a gente vê esse tipo de fato se repetindo, né? E uma dificuldade muito grande dos governos de conseguir talvez se antecipar a esses fatos, né, de gerar infraestrutura para esse tipo de desastre. Né? A gente fala muito aqui no Brasil que a gente se vangloria talvez um pouco de ter a sorte de não ter tragédias ou desastres maiores, como terremotos, mas a gente tem esses desastres que são muito sérios. Como o Fábio falou, a gente precisa muito provavelmente criar uma estrutura diferente para lidar com casos assim que vão ser cada vez mais comuns, infelizmente. E é o recurso público que tem que ser canalizado de forma correta, de uma forma eficiente, para que a gente consiga evitar esse tipo de caso, porque a gente está falando de 82 mil pessoas desabrigadas e a gente não está falando de um caso isolado, não é uma cidade, uma família, a gente está falando de um estado inteiro devastado.